Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Talvanes Moura. É um prazer tê-lo aqui no meu canal. Bom, hoje eu vou trabalhar aqui essa tela que eu já comecei em um outro momento. Eu fiz essa parte de marcação das tonalidades claro e escuro. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar aqui também para você, caso você queira ver como faz isso. E agora eu vou começar a trabalhar com as cores aqui, começando pelo olho. O olho será a minha o primeiro ponto onde eu vou trabalhar. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a minha paleta de cores e depois eu volto para cá para a gente começar a trabalhar com essas cores aqui, eu mostrar como é que eu faço todo esse processo. Essa aqui então será a paleta que eu vou utilizar para essa pintura da parte da pele do noivo, né? No caso aqui o noivo. Eu fiz todas essas cores, são 12 cores, e eu trabalhei elas a partir das cores primárias. Eu utilizei aqui amarelo de cádmio, utilizei azul ultramar e o vermelho eu utilizei o carmim. Então, fazendo essa mistura de cores, eu consegui chegar a esses tons aqui e posso chegar a quantos mais tons eu quiser. Eu tenho outros vídeos, eu não vou ensinar aqui como fazer esses tons, mas eu tenho outros vídeos e pretendo gravar outros mostrando para vocês como chegar a essas tonalidades. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no canto direito do vídeo, mostrando para vocês, falando um pouco para vocês como trabalhar com as cores primárias, como trabalhar com a paleta reduzida. Isso aqui a gente chama de paleta reduzida. Então, para começar a pintar, eu vou utilizar um médium, um diluente, né? Um médium que seria esse aqui. Não sei se dá para vocês verem. Eu botei só um pouquinho aqui. Ele é a mistura do óleo de linhaça. Eu estou usando esse aqui da Acrylex, mas pode ser de outra marca. Com o EcoSolve, né? Que é o solvente ecológico também da Acrylex. Você pode usar de outras marcas também. Eu usei numa proporção de 2:1. São duas tampas do EcoSolve para uma tampa do óleo de linhaça. Mas vamos lá, vamos ao trabalho. Bom, eu vou começar aqui por essa parte aqui mais escura. Eu diluí ele um pouquinho no óleo. Aliás, no diluente, né? Desculpem. E eu faço essa primeira parte do olho aí mais escura. Eu limpo sempre meu pincel num pedacinho de pano ou então num papel higiênico. No caso aqui eu estou usando papel higiênico. E já vou utilizando aqui. Eu não preciso lavar o pincel para fazer isso aqui nesse momento. Eu gosto de começar logo pelo olho, mas não é uma regra você começar pelo olho. Eu gosto porque eu já vou tendo uma definição melhor do rosto, né? Uma coisa importante a se observar aqui, nesse momento, é você utilizar bastante tinta, que é um problema que muita gente às vezes encontra. E eu vejo muito nos meus alunos, eu vejo muito esse problema com os meus alunos iniciantes, né? O pessoal que está iniciando, é o medo de colocar muita tinta. Eu sei inclusive que tem profissionais, tem professores que aconselham a utilizar pouca tinta, né? Mas no meu caso, eu gosto, eu defendo o trabalho já com mais tinta, né? Você utilizar mais tinta aqui para quando você for fazer os degradês, para quando você for fazer as transições entre uma cor e outra,
aqui, por exemplo, você tem tinta e você tem como espalhar essa tinta e não ficar raspando a tela, né? Com a utilização de pouca tinta. Essa aqui ainda é uma camada intermediária, eu ainda vou utilizar outras camadas, eu estou só dando um jeitinho aqui. Eu ainda vou utilizar outras camadas. Obviamente essa daqui ela já fica bem próxima ao que eu quero, mas eu ainda venho com camadas, com mais detalhes, para assegurar que a pintura ela fique boa. Aqui eu já começo a trabalhar um pouco fora do olho, na pele. Eu estava usando aqui o pincel 409 da Condor. É um pincel bem fino, pequeno, é o número 0. Eu vou substituir aqui por um outro pincel, na verdade eu nem sei que marca é esse pincel, é Conda, é uma marca que eu adquiri, é um pincel de detalhes. Como aqui é mais fino, eu vou utilizar esse. Ele é mais achatado um pouco do que aquele pincel que eu estava usando. Veja que eu vou utilizando de pinceladas bem preenchidas e com bastante tinta. Eu peço desculpa pelas paradas na minha fala de vez em quando, mas é porque quando você está pintando, o seu nível de concentração ele aumenta muito. E você atinge uma região do cérebro que ela é não verbal, né? Você não trabalha tanto com a linguagem verbal. E aí fica um pouco dessa dificuldade da gente se comunicar verbalmente. Isso é normal e você que pinta sabe disso. E você que quer começar a pintar vai perceber isso. Quando você começar a fazer os seus trabalhos, você vai começar a sentir que em alguns momentos você não consegue se comunicar, você não consegue falar. Aqui no momento eu estou apenas preenchendo as cores, depois eu vou fazer esse balanceamento, né? essa mistura das duas cores. Daqui a pouco eu já passo para um pincel um pouquinho maior, esse aqui é mais para essas áreas bem pequenas, mas eu vou alternando aqui as cores, eu gosto de ir fazendo assim. Eu já vou utilizando vários tons, você vê aqui que eu tenho vários tons que eu estou utilizando. E eu vou só limpando o pincel aqui no papel higiênico ou no pano. E já vou colocando aqui as tintas no lugar. Eu já fiz aqui um pouco da mistura das cores aqui. Ó, o importante quando você tem bastante tinta é isso. Você mistura as cores sem estar raspando elas, né? Sem estar tirando elas. Mas isso aqui tudo ainda vai passar por um processo onde a gente vai trabalhar a mistura dessas cores. E você vai depositando aqui as cores aos poucos, encontrando na referência cada tom que você tem. Eu gosto de trabalhar assim. Então aqui os tons que você vai encontrando, e você nota que tem uma grande variação de tons, né? Uma grande variedade aqui de tons. Você nota que aqui já era um tom, aqui já é outro, aqui já é outro. Eu vou, como eu falei para vocês, utilizando pinceladas bem variadas, tá? É muito importante nesse momento utilizar essas pinceladas mais variadas e utilizar também o preenchimento, né? Você preencher bastante a sua imagem, né? A imagem que você está usando, a imagem que você está fazendo, você deixar ela bem preenchida com as cores.
né? Tem cuidado para não deixar ela muito ralinha. É claro, você não vai deixar um grande empastamento aqui. Aqui não é para você empastar ainda, né? Os empastamentos eles vêm depois. Mas você também não vai colocar apenas um pouquinho de tinta. Deixa eu mostrar aqui para você como é que muita gente faz isso aqui, ó. Fica raspando o pincel e aí você não consegue ver, você não consegue ter bastante tinta para trabalhar. Alunos que vão iniciando no processo de pintura, eu não sei o que acontece, acho que é medo de errar e eles têm medo de colocar tinta, simplesmente medo de colocar tinta. Então você vê muitas vezes telas que ficam espaços vazados, né? Ficam espaços claros porque a pessoa colocou pouca tinta. A minha intenção aqui não é, isso aqui não é simplesmente uma aula onde eu vou mostrar para você passo a passo do que você deve fazer. Eu posso até fazer vídeos assim. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é mostrando o meu processo de trabalho, né? Como eu trabalho. Eu ia pintar essa tela mesmo. E aí eu resolvi, por que não gravar, né? E mostrar para as pessoas. De repente eu deixo aqui alguma mensagem para alguém, eu deixo aqui algum ensinamento. E aí realmente é um processo bem demorado, que a gente demora um pouco para fazer, não é rápido. Então assim, se você tem a intenção de ver um trabalho feito em 1 hora, pronto, eu terminar essa tela em 1 hora, esse aqui não é o espaço, né? Esse aqui não é o lugar para você ver isso. Então agora eu mudei um pouquinho o ângulo da câmera para poder pintar essa parte aqui. Já pintei essa, né? Comecei aqui a marcar, agora eu vou pintar aqui para a gente encontrar essas cores. Estou usando um pincel maior. Esse pincel aqui, para quem gosta de saber, é o número de pincel, fica perguntando, eu sei que qual pincel você usou e tal. Esse aqui é o 484 da Condor. É o número, acho que é o número 8, se eu não me engano. Essa questão de numeração ela é muito relativa. Vai depender muito de você, da sua habilidade com o pincel, né, até do seu gosto, do que você gosta de fazer quando pintor. Então, você não tem exatamente que usar o número de pincel X ou Y, mas usar sempre aquele que se adequa ao seu trabalho. Veja que eu vou colocando aqui a tinta com uma pincelada bem variada, né? Você não tem que pincelar só de uma forma só. Muito pelo contrário, o ideal é que você não pincele com uma única pincelada. Esqueça essa história de que você tem que acompanhar o ritmo da superfície que você está pintando. No caso da pele, eu tenho que fazer isso aqui, né? E essa junção, já fiz aqui, estou fazendo aqui. Essa junção eu vou fazer depois, né? Antes de secar, é claro. Mas eu faço um pouco depois. Eu já vou usar uma tinta um pouco mais escura. Só relembrando que todas essas cores, como eu já falei no início, elas foram definidas, todas essas tonalidades foram definidas anteriormente ao início do meu trabalho, ao início desse trabalho aqui. Eu defino minha paleta, eu sempre faço isso, eu gosto de fazer assim, e ela foi definida com as cores primárias.
Ou seja, ela foi toda feita com as cores primárias. Eu uso, principalmente nessa parte aqui, eu uso basicamente o mesmo pincel sempre. A não ser que seja um local onde você precisa de um pouco mais, de um pincel mais fino. Mas eu uso quase sempre o mesmo pincel. E aí eu vou só limpando ele com papel higiênico. Vou tirando aqui o excesso. E vou usando outro. Vou pegando outra cor. Então cuidado para não perder essa marcação. Porque depois para eu encontrar... A tinta estava aqui muito rala, então eu venho aqui com um pouco só de tinta pura. Porque como eu estou pondo em cima de uma parte que tinha bastante óleo, então isso não vai interferir. Corrigir um pouquinho essa cor aqui, eu acho que ela está muito escura. Eu vou pôr essa cor mais clara aqui. Agora, por exemplo, eu peguei um pincel menor. Justamente porque é uma parte onde você trabalha com mais calma, com mais delicadeza, né? Então eu pegar esse pincel aqui, um pincel chato. Fazer essa marca aqui do bigode aqui, né? Para depois trabalhar melhor. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer alguns encontros aqui, né? Fazer essas enquanto para que o vídeo também não fique muito longo, você não fique eu possa cortar o vídeo, fazer outras partes, então vou fazer aqui, demonstrar aqui como a gente fazer esses encontros aqui. Vou pegar esse pincel aqui, ó, entre eles, primeiro eu faço eu deixo um pouco mais liso assim, digamos assim. Você pode usar também, sabe qual pincel? Pincel muito bom para isso. É o pincel da Condor também, um 407. Aliás, desculpe, é um 477. E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é você colocar pinceladas bem variadas, passar pinceladas bem variadas, e muito importante é você não dominar uma cor com a outra, ou seja, você não misturar essas duas cores. Eu não posso misturar essa cor. Muita gente passa as cores, depois passa um pincel alisando tudo, e tudo vai ficar de uma cor só. Você acaba tendo a mesma tonalidade. Então aqui é que está o segredo, digamos assim, de você fazer uma pintura realista com mais qualidade, é você saber fazer esses encontros. Vou pegar meu pincel aqui esses encontros tonais aqui, né? Esses encontros da tinta aqui. Você pode inclusive deixar secar um pouco mais. Se você deixar secar um pouco mais, ele vai ser melhor de você trabalhar. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero demonstrar para vocês como é que a gente faz. Como é que se faz? Como é que o processo para fazer isso aqui. É claro que a cor ela vai se misturar aqui nesse encontro, mas não durante toda a pintura. Quando você sentir que tem pouca tinta, você vem e põe mais tinta. Você não pode perder essa cor, porque essa é a cor, né? Você não pode perder a cor que você está utilizando, nem essa nem essa. Aqui você vai fazendo os encontros entre elas. E como eu já falei no início do vídeo, não é um processo simples, não é um processo rápido. Vai fazendo aos poucos, vai fazendo devagar, vai caprichando em cada parte que você vai fazendo. Essa aqui não é a pintura final ainda.
nós ainda teremos outras camadas, né? Nós teremos ainda pelo menos mais uma camada de detalhes na pele e teremos provavelmente uma camada de veladura. A veladura eu utilizo principalmente para trabalhar melhor a temperatura da cor, né? Porque aqui você pode achar, por exemplo, que está muito frio, né? A cor. Mas aí a gente vem com uma veladura aqui e vai deixar esses tons um pouco mais quentes, né? Talvez utilizando aqui um amarelo ocre, até mesmo sombra queimada, né? Nessa parte mais escura. Vai depender de como eu vou ver a pintura né? Mais na frente. Da necessidade que eu senti de passar aqui uma veladura, né? Um filtro de cor. Esses tons que eles são mais próximos, né? Eles são mais fáceis de você trabalhar. Esse tom aqui ele tem uma variação muito grande para esse. Então, preciso trabalhar um pouco mais. Eu vou deixar secar só um pouco, porque eu percebi que eu tinha pouca tinta. É importante você deixar uma boa quantidade de tinta para justamente você não estar retirando a tinta, né? Não ter dificuldade de trabalhar com a tinta. E eu falo sempre com propriedade sobre isso porque eu dou aula há muito tempo em cursos presenciais. Eu tenho aulas presenciais aqui na minha cidade, em outras cidades, e eu vejo acontecer muito isso, né? O aluno, quando começa, ele não sabe lidar bem com a quantidade. Ó, eu estou pondo mais tinta aqui para poder trabalhar esse encontro, porque tinha pouca tinta aqui e aí fica difícil trabalhar. E como eu ia falando, o aluno às vezes ele não sabe direito o quanto de tinta trabalhar, o quanto de tinta colocar na tela e fica sentindo muita dificuldade nessa parte. E eu vou sempre tirando o excesso da tinta no pincel. Você tirando o excesso da tinta do pincel no papel, né? Para não estar sujando um tom ou outro. Isso aqui geralmente eu faço quando eu pinto, por exemplo, todo o rosto. E aí eu venho fazendo esse acabamento aqui, essa primeira parte aqui de acabamento. Um pouco mais desse tom claro. Esse tom claro não é branco, eu não estou trabalhando aqui com branco puro, né? Na verdade eu não estou trabalhando com nenhuma cor pura. As cores todas elas são misturadas, são feitas com a paleta reduzida. Veja que eu coloco mais tinta nos locais para poder fazer essa junção aqui. Quando eu sinto a necessidade de mais tinta, né? Quando eu sinto a necessidade de pôr um pouco mais da cor, determinada cor, eu venho aqui e vou colocando um pouco mais de tinta. Um pouco mais de tinta também. Vou pegar aqui o tom mais claro um pouco. Bom, a minha principal intenção com esse vídeo aqui, eu já falei isso de outra vez, mas vou falar, que não é uma videoaula, né? Não é assim, eu estou parando para ensinar, para trabalhar a questão didática mesmo da pintura. Obviamente eu tô dando dicas aqui enquanto eu pinto. Então eu resolvi fazer um pouco isso, utilizar da internet, né? Utilizar essa ferramenta para poder mostrar um pouco o meu trabalho. Aqui eu não tinha preenchido com essa cor ainda. Eu tinha colocado uma cor mais escura aqui e a cor clara aqui, tinha deixado um espaço aqui para colocar essa cor intermediária. Então, a minha intenção aqui é mostrar o meu processo de trabalho. E, obviamente, enquanto eu trabalho, eu dou algumas dicas, né?
eu tenho vídeos no meu canal onde onde eu dou mais videoaulas, onde eu faço mais um processo de ensinar do que propriamente de estar pintando um trabalho meu. Mas esse aqui é um trabalho meu, é uma encomenda, e aí eu resolvi durante essa encomenda, durante o momento em que eu fazia essa encomenda, eu resolvi mostrar aqui no meu canal. Então, se você tem alguma dúvida também, se você está fazendo algum trabalho, está aprendendo a pintar e quer tirar um pouco de dúvida, pode perguntar aí, deixar nos comentários, né? Deixa o seu comentário aí, que eu terei o maior prazer em responder assim que possível. Então, uma tela dessa eu passo muito tempo pintando, e geralmente eu pinto outros trabalhos enquanto eu estou fazendo ela, né? Enquanto ela seca. Por exemplo, quando eu terminar toda essa camada, eu vou deixar ela secar para poder passar uma outra camada. Vamos então passar para essa parte aqui com alguns detalhes bem finos. Aqui eu já faço um pouco da junção. Aqui nem tanto, porque aqui é a parte de sobrancelha e ela fica mais grosseira assim mesmo. E aqui na verdade não é a sobrancelha, mas é uma sombra, né, a marca onde ela vai ficar. No olho, retomo a trabalhar aqui. Aproveitar então para fazer aquele convite básico que todo mundo faz, né? Que todo canal faz, que é: se você está gostando desse vídeo, deixa aí o seu curtir, dê o joinha, se inscreva também no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, me ajude a aumentar o número de inscritos aqui no meu canal. Compartilhe o vídeo, né? Se você faz parte de algum grupo de pintura, seja no WhatsApp, né? Alguma comunidade, enfim, algum grupo do WhatsApp ou no Facebook, divulgue aí esse trabalho. Mostre para os seus amigos, para as pessoas que gostam de pintar, que têm interesse em aprender a pintar. Eu sei, é claro, que isso aqui não é uma aula, como eu já falei, isso aqui não é uma simples aula. Aqui é mais eu gravando o meu processo de trabalho, mas eu tenho aulas no meu canal, e isso aqui também, apesar de ser a gravação do meu processo de trabalho, pode ajudar você que está começando, que está pintando, está com alguma dúvida, né? Falando em dúvida, você também pode deixar aí a sua dúvida aí nos comentários. Eu terei o prazer em responder sobre o trabalho de pintura. Bom, eu afastei um pouco o modelo para você ver como está ficando, né? Ver como ele está ficando por inteiro. É claro que ainda temos muito trabalho a fazer. Esse não é o trabalho final, não é a pintura final. Ainda tem muito detalhe. A questão dos olhos aqui vão ser bem trabalhadas com bastante detalhe. Toda a questão da pele relacionada a manchas, né? Ela ainda está muito lisa ainda. Então vou fazer os detalhes menores ainda, deixar a pele bem mais parecida com mais real, né? Falta a questão da sobrancelha aqui. Toda essa parte de olho aqui, ó, ela foi feita aqui muito, muito simples, porque ela exige muito tempo de trabalho. Então eu vou deixar secar um pouco. Aliás, vou deixar secar. Vou trabalhar as outras partes, né? Orelha, pescoço. Talvez trabalhar também a primeira camada dela, assim como eu fiz a dele, trabalhar a dela.
para depois voltar fazendo todo esse detalhamento. Tá certo? Então, essa foi uma sessão de trabalho. Espero que você tenha gostado. E a gente se encontra em breve no outro trabalho, na continuidade desse trabalho. Um grande abraço e até a próxima.